Nesta quarta aula da 12ª semana, nós estudaremos como resolver equações diferenciais ordinárias homogêneas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o significado, desse homogêneas. Para isso, vamos entender primeiro o que é uma função homogênea. Então, uma função homogênea, ela vai ser uma função que, ao substituir x por kx, y por ky e z por kz, obtivermos que o f de kx, ky, kz é igual ao k elevado a um determinado m, f de x, y, z, onde esse m ele é denominado grau de homogeneidade da minha função. Então, por exemplo, se esse m for igual a 1, nós teremos uma função homogênea de grau 1. Se esse m for igual a 2, uma função homogênea de grau 2. Bom, então vejamos aqui. Se eu tiver a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho que essa é uma função homogênea de grau 2. Por quê? Porque se eu fizer a substituição do x por kx e do y por ky, eu vou ter que kx ao quadrado mais ky ao quadrado é igual. Kx ao quadrado vai ser k ao quadrado x ao quadrado mais ky ao quadrado vai ser k ao quadrado y ao quadrado. Colocando o k ao quadrado em evidência, vai ficar k ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, se vocês observarem aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente a minha função f de xy, né? Então aqui eu tenho que eu posso reescrever da forma k ao quadrado f de xy. Ou seja, nesse caso, essa minha função realmente é homogênea e ela é homogênea de grau 2, porque o expoente do k é igual a 2. Nesse outro caso, está afirmando aqui também que essa função também é homogênea, porém agora de grau 1. Vamos ver se isso é verdade. Então, vou substituir o x por kx e o y por ky, que é igual. Então, vai ficar raiz quadrada de kx ao quadrado menos 2 vezes kx vezes ky, que é igual, fazendo esse termo aqui ao quadrado, né? Vai ficar k ao quadrado x ao quadrado menos 2 vezes k é k ao quadrado x, y. No que está aqui dentro dessa raiz, eu vou colocar o k ao quadrado em evidência. Então, vai ficar raiz de k ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos xy. Bom, aqui eu posso separar isso aqui como duas raízes, né? A raiz de k ao quadrado e a raiz desse restante. Então, raiz de k ao quadrado vai dar k, vezes a raiz do restante, porque ela eu não consigo simplificar. Então, x ao quadrado menos xy. Bom, raiz de x ao quadrado menos... Faltou um 2 aqui, né? Ó. Tem esse 2 aqui também. Então, menos 2xy. E raiz de x ao quadrado menos 2xy é exatamente essa função aqui inicial. Então, isso aqui é igual a k vezes o f de xy. Então, veja, né, que foi possível reescrever essa minha função da forma f de kx ky igual a k vezes f de xy, sendo que nesse caso aqui o expoente do k é 1. E como esse expoente é 1, então a função vai ser homogênea de grau 1.
Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma função f de x, y, z igual a x ao quadrado menos 2xy mais xy. E eu estou falando que essa função é homogênea de grau 2. Vamos verificar. Então, vou fazer f de kx, ky, kz igual a kx ao quadrado menos 2kx, ky, mais kx vezes kz. Bom, o que eu consigo fazer aqui, né? Eu consigo multiplicar aqui esses k's, por exemplo, fazer esse termo aqui ao quadrado. Então, eu vou ter k ao quadrado x ao quadrado menos 2k ao quadrado xy mais k ao quadrado xz. Coloco o k ao quadrado em evidência em todos esses termos, que é igual, então, né, a k ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2xy mais xz. Se vocês observarem, né, o que está aqui dentro do parênteses é exatamente a minha função f de x, y, z. Então, isso aqui eu posso fazer k ao quadrado vezes o f de x, y, z. Obtendo novamente, né, que essa função aqui também é homogênea e, no caso, homogênea de grau 2. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho que essa função não é homogênea. Por quê? Porque se eu tento fazer o que eu vinha fazendo nas outras anteriores, eu teria aqui, né, f de kx, ky igual a kx ao quadrado menos 2ky. Isso aqui, né, é k ao quadrado vezes x menos 2ky. E observem que eu não consigo colocar o k aqui em evidência elevado a um determinado expoente, de modo que fique esse k vezes a função original. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, o k ao quadrado em evidência, se eu coloco k ao quadrado em evidência, vai sobrar x no primeiro termo, mas no segundo falta um k ali para colocar em evidência, né? Então ficaria, na verdade, 2y sobre k. Mas isso aqui é diferente de f de xy. Isso aqui, né, é diferente de k ao quadrado vezes o f de xy. Agora, se eu não coloco esse k ao quadrado, se eu coloco apenas o k em evidência, esse segundo termo ele vai ficar apenas menos 2y, igual aqui na função original, porém, junto com... Aqui faltou um quadrado aqui, né, gente? Ó. E aqui também. Então, nesse caso daqui, se eu coloco apenas o k em evidência, esse segundo termo ele vai ficar certo, porém o primeiro vai sobrar um k aqui, que ficaria, né, kx ao quadrado, que é também diferente ali da minha função. Então, isso aqui também é diferente de k vezes a função f de xy. Ou seja, para essa função aqui, eu não consigo escrever essa função da forma f de kx, ky igual a k elevado a um determinado n, f de xy. Então, como isso não é possível, então eu tenho que essa função não é homogênea. Bom, mas isso aí era a definição de função homogênea, né? E equação diferencial homogênea? Bom, equações diferenciais homogêneas vão ser equações da forma m dx mais n dy igual a zero, em que tanto m quanto n são funções homogêneas em x e y e de mesmo grau.
Então, para que uma equação diferencial seja homogênea, eu tenho que ter que tanto m quanto n são homogêneas e de mesmo grau. Se isso acontecer, então eu falo que a minha equação diferencial é homogênea. Vamos ver um exemplo. Aqui, ó, se eu tenho x² menos y² dx menos 2xy dy igual a zero, essa equação aqui vai ser uma equação diferencial homogênea? A gente vai ver que sim. Por quê? Porque se eu faço f de kx, ky, para essa primeira função aqui, eu poderia até falar, né, se isso aqui é m, então poderia fazer aqui, ó, m de kx, ky, que é igual a, substituir o kx no lugar do x e o ky no lugar do y. Então vai ficar kx ao quadrado menos ky ao quadrado, que é igual a k ao quadrado x ao quadrado menos k ao quadrado y ao quadrado, que é igual. Coloco o k ao quadrado em evidência, vai sobrar x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual. Esse x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente a minha função m de xy, né? Então aqui vai ficar k ao quadrado vezes m de xy. Então nós encontramos que a função m é homogênea, né, de grau 2. Para que essa equação diferencial seja homogênea, eu tenho que encontrar que a função n de xy também seja homogênea e também de grau 2. Então vou fazer n de kx, ky igual a menos 2 kx, ky. Aqui eu consigo fazer menos 2k ao quadrado xy, que é igual a k ao quadrado vezes menos 2xy, que é igual k ao quadrado vezes menos 2xy é a função n, né? Então vai ser n de xy. Bom, encontramos também, então, nesse caso, que a função n também é homogênea e também é de grau 2. Portanto, como tanto m quanto n são funções homogêneas e de mesmo grau, nós temos que essa equação diferencial é uma equação diferencial homogênea. Portanto, ela pode ser resolvida da forma que a gente verá na próxima aula. Esse outro exemplo, eu tenho aqui uma equação diferencial também e quero verificar se ela é homogênea. Então, vou fazer essa primeira parte aqui é o m e essa segunda parte é o n. Então, o m de kx, ky é igual a 2 vezes kx menos ky. Aqui eu consigo colocar o k em evidência, então vai ficar k vezes 2x menos y. Se vocês observarem, isso aqui é exatamente a função m, então isso aqui é k vezes m de xy. Que então eu concluo que a função m é homogênea de grau 1. Agora vamos partir para a função n. Então vou fazer n de kx, ky igual a menos raiz quadrada de kx ao quadrado menos 2 vezes kx, ky. Desenvolvendo esse termo de dentro da raiz, né, eu vou ter menos raiz de kx ao quadrado, vai dar k ao quadrado, x ao quadrado.
essa outra parte aqui eu consigo multiplicar esse k, né, que vai dar k ao quadrado. Então, menos 2k ao quadrado x, y. Coloque esse k ao quadrado em evidência, então vai ficar menos raiz de k ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2x, y. Aqui eu posso simplificar isso aqui, né, tirando esse k para fora da raiz. Então vai ficar k que multiplica menos a raiz de x ao quadrado menos 2x, y. Bom, isso aqui é quem, né? Isso aqui é a minha função n. Então, isso aqui vai ficar k vezes n de x, y. Com isso, eu tenho que a função n também é homogênea e também é de grau 1. Portanto, a equação diferencial também é homogênea. Bom, e se eu quero resolver, então, uma equação diferencial que seja homogênea? O que eu vou fazer? A ideia para resolver ela vai ser substituir o y por x vezes t. Ao fazer essa substituição e simplificar a minha função, eu vou ter que a minha equação vai se transformar numa equação diferencial de variáveis separáveis, que é aquele tipo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, ao pegar uma equação diferencial ordinária homogênea, substituir o y por x vezes t, eu vou estar transformando essa equação diferencial em uma equação diferencial de variáveis separáveis. E a equação de variáveis separáveis é mais simples para ser resolvida. Bom, com isso a gente termina essa aula e temos mais 2 aulas essa semana referente a esse conteúdo.